Bom dia a todos, bom dia a todas, boa tarde a todas, boa tarde a todos, e boa noite a todas e boa noite a todos. Vocês devem estar se perguntando, mas professor, por que você dá bom dia, boa tarde, boa noite? Muito simples, porque na medida que você escolhe o seu horário para estudar, eu tenho que estar junto de você no horário que você escolheu. Se você escolheu de manhã, bom dia para você. Se você escolheu à tarde, bom dia para você. E se você escolheu à noite? Bom dia para você? Não, não funciona. Então, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Não importa o horário que você estiver assistindo. Eu estou ao seu lado. Na hora que você precisar, estou eu aqui, me permitindo te ouvir, me permitindo falar com você, dizer para você aquilo que nós combinamos, porque nós combinamos esse horário, não é verdade? Você escolheu estudar sociologia agora, nesse instante. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse nosso canal diário. É um canal diário? Claro que é, porque você, a qualquer momento do dia ou da noite, você pode estar aqui, reunido, junto conosco. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, faça parte dessa grande família. É uma grande família, porque agora estamos todos reunidos no mesmo espaço, nesse espaço virtual, através desta aula online. Então, pega o teu caderno, pega sua caneta, pega o teu lápis, se prepara, a aula já vai começar. Mas antes da aula começar, vamos conversar um pouquinho só um pouquinho. Enquanto você se prepara, está pegando teu material, vamos falar um pouco sobre esse momento difícil que nós estamos vivendo. Difícil? Porque todo momento difícil, ele existe para que a gente melhore. Ué, nunca parou para pensar nisso? Exatamente. A sua dificuldade, a minha dificuldade, não foi feito para fazer a gente desistir de nada. Muito pelo contrário. A sua dificuldade e a minha dificuldade, e a dificuldade de todos nós, serve para nos fortalecer. Serve para nos preparar para aquilo que está para chegar. E se está para chegar, eu tenho que estar preparado para isso, eu tenho que estar preparada para isso. Afinal de contas, nós somos seres humanos, e nós, seres humanos, já vivemos muitas histórias ao longo do tempo. E essa história agora é sua, essa história agora é minha. Todos nós reunidos nessa história. Nessa nova história. Como que nós vamos contar? Isso depende de nós. Está preparado para contar uma nova história? Eu estou aqui. Você está aí? Então seja bem-vindo. Esteja junto comigo nesse momento. Vamos todos contar uma nova história. Mas para isso a gente precisa se preparar. Estudar bastante. Observar. Tomar cuidados. Cuidados básicos. Simples cuidado. Por exemplo, um cuidado de respeitar um ao outro. Um cuidado pela tolerância. Um cuidado pela empatia. Um cuidado pela solidariedade. Então, cuide-se e cuide dos outros. Assim, essa nova história vai ser muito melhor do que a história que já foi contada. Porque essa história, você e eu e todos nós estamos contando ao mesmo tempo. Então, venha, faça parte dessa história. Venha comigo, venha conosco. Façam todos uma grande comunidade. Uma comunidade global. Uma comunidade onde o planeta agradece. A sua comunidade também agradece. A tua família também agradece. Os seus vizinhos agradecem. O futuro agradece. Então, faça agora valer a pena esse momento. Então, vamos estudar juntos. E para que a gente estude juntos, você precisa estar preparado. Precisa estar com todo o seu material à sua mão. Já pegou ele? Você agora entendeu. Muito bem. Agora com o seu material aí do teu lado, as suas ferramentas de trabalho. Porque eu já disse para vocês em algum momento, estudante é um trabalhador. Está parado para trabalhar? Então vem comigo. Vamos trabalhar hoje falando de um assunto que começamos na última semana, quando nós falamos de globalização. Então, esse é o momento. Vamos prosseguir nessa história. Nessa história que está sendo construída e muitas vezes reconstruída por nós mesmos. Mas para nós reconstruirmos essa história,
Precisamos saber como é que ela foi escrita antes. E é esse o trabalho que nós faremos hoje. Vamos aprender um pouco como essa história foi construída antes, para que a gente possa ter todos os elementos necessários para seguir adiante. Mas não seguir de qualquer maneira, seguir com passos firmes, com a mente atenta, com os olhos observando ao seu redor, para que possamos, lá na frente, fazermos melhor. Entenderam isso? Eu sei que vocês entenderam. Vocês são jovens e são jovens muito inteligentes. E por serem inteligentes, eu preciso de vocês. Venham comigo nessa nova história. Então vamos acompanhar aqui a leitura do livro. Você já deve ter percebido aí ao lado que eu deixei um tema, que é o tema da página 287 do livro. 287. Esse mesmo livro que você recebeu lá na escola. Mas não se preocupe. Se você não recebeu ou não sabe onde colocou ele, não tem problema. Todas as páginas dos livros que eu utilizar durante as aulas, eu vou disponibilizar para vocês. Então, basta vocês acessarem no momento adequado. Quando vocês estiverem recebendo a atividade de vocês no final desta aula, é que você vai poder pegar essa página e vai poder ler. Mas se você estiver já com o livro, acompanhe através do livro. É na página 287. O tema é: o mundo se modifica e um novo debate se inicia. Pois bem, o mundo está se modificando e você agora faz parte dele, de uma forma ativa. Então vem comigo. Vamos ler o que os autores, que são muitos, eu deixei aqui vários autores, se você observar aí no livro, na capa do livro, são muitos autores. Muitas mentes pensando, que escreveram esse livro, pensando em todos nós. Então, eu deixei aqui os trechos que são importantes para que nós façamos alguma observação. Para que no final desta aula, você saia daqui entendendo um pouco mais sobre aquilo que está acontecendo com você, comigo e com todos nós. Ficou claro isso? Então vamos lá. Eu vou reduzir aqui o zoom só para a gente fazer a leitura do texto. Então começa assim. A ideia de globalização passa a sensação de que as pessoas mudaram a forma como vivenciam o cotidiano e como percebem relações mais amplas, que fogem à experiência imediata. É o caso da popularização de telefones celulares, que influem em aspectos da vida privada, bem como das transações comerciais e dos conflitos políticos entre os países na esfera pública. Como explicar essa sensação de ruptura? Muito bem. Nós estamos vivendo um momento de ruptura, não é verdade? Esse momento de ruptura é porque eu tinha toda uma rotina de vida e essa rotina de vida me impulsionou a mudá-la totalmente, porque agora eu estou vivendo dentro da minha casa, junto com a minha família, e pouco estou saindo. Porque existe aí uma orientação que eu fique dentro de casa. Essa ruptura da minha rotina provoca em mim algumas alterações. Essas alterações, por exemplo, eu posso fazer coisas que naturalmente eu não faria, já que eu não estaria em casa para fazê-las. Então eu passo a observar a minha vida doméstica através de um outro ângulo. Só que, quando se trata de uma vida doméstica que é global, onde o mundo inteiro está fazendo isso, pensem só comigo. Cada coisa que você faz, que seja mínima possível dentro do seu ambiente doméstico, vai produzir um efeito. Só que esse efeito, ele vai circular através do seu ambiente social, dos grupos sociais que você faz parte, pela sua comunidade, através do seu modelo, através da sua imagem, da sua referência. Você pode estar inspirando pessoas a fazerem coisas. Por exemplo, imagine que você em casa agora, com um pouco mais de tempo, observa para a tua casa e vê: caramba, a minha casa está com a parede toda suja. Vou lavar essa parede e vou jogar uma tinta que está sobrando aqui em casa. E nesse momento que você toma uma atitude pessoal dentro da sua vida doméstica, as pessoas ao seu redor, ao observarem que você está pintando a parede da sua casa, pode se inspirar através de você. Então, cada coisa boa que você fizer, cada coisa positiva que você fizer, cada produção de algo novo que você determinar para a sua vida doméstica, poderá, a qualquer momento, inspirar outras pessoas. E assim, o doméstico, aquilo que é local, vai ganhando repercussões globais. Ficou claro isso para vocês? Então venham comigo.
Como que é possível explicar essa ruptura, essa sensação de ruptura? É claro que você tem um telefone celular, eu tenho. Se você não tem problema. É questão de tempo você ter. O telefone celular é um objeto que facilita a nossa comunicação. E ele leva nós a lugares que nós nunca imaginamos. Porque esse telefone celular ele tem acesso a um meio de comunicação chamado internet. Então você pode visitar lugares no mundo inteiro sem sair da sua casa. Então vejam, o mundo local ganhando espaço no mundo global. Para isso, a gente precisa entender como é que isso funciona. Então vem comigo para a gente continuar a leitura. Não são novas as ideias de um mundo globalizado, no qual as pessoas iriam além de suas fronteiras nacionais e culturais e compartilhariam valores planetários comuns. É certo que a revolução tecnológica que se iniciou no final dos anos 60, vejam só, nós estamos no século XXI, 2020 do século XXI, ou seja, estamos iniciando o nosso 20º ano do século XXI. Ou, vamos dizer assim, 20º não, é o 19º ano, porque o primeiro ainda não é do século XXI. Mas, desde 1960, ou seja, início da segunda metade do século XX, é que essas revoluções tecnológicas todas foram criadas. Só que o acesso a elas levou mais de 50 anos para chegar até nós. Agora que nós estamos vivendo isso. Então pense como será este mundo que nós estamos vivendo agora, em que vocês estão aí compartilhando esse espaço comigo, será daqui a 50 anos. Se nós estamos iniciando praticamente a utilização desses recursos tecnológicos, daqui a 50 anos, quando nós estivermos especialistas neles, o que poderemos fazer? Aí uma pergunta para se refletir. Mas vamos continuar aqui a leitura para a gente não perder o nosso fio da meada. Então, é certo que a Revolução Tecnológica se iniciou no final dos anos 60, cujos efeitos só foram difundidos quase 30 anos depois, constituiu o grande diferencial entre o presente e o passado próximo. Durante a década de 90, foi intensamente divulgada a ideia de que as fronteiras nacionais perderiam parte do sentido e de que o mundo seria governado pelos princípios das relações comerciais autorreguladas pelas leis de mercado. Vejam, lá por volta do ano 90 do século passado, quando estávamos no final do século XX, toda essa revolução tecnológica ela passou a ganhar dimensões. Só que quando você fala em dimensão, você pensa logo em crescimento. Só que a dimensão ela precisa ter um elemento que vai fazer tudo crescer. Ou seja, precisa ter um centro, precisa ter uma ideia central. E qual foi a ideia central da globalização ao utilizar os recursos tecnológicos para ampliar a sua dimensão? Simples de pensar. É só olhar ao seu redor hoje. O quão que está difícil hoje para muita gente arranjar trabalho. O quão está valendo aquilo que você tem de dinheiro na mão. Vejam, o valor do dinheiro hoje ele é todo voltado e construído e difundido através da lei de mercado. Quanto mais você sabe, mais valor você tem para o mercado. Quanto mais você deposita fé naquilo que você tem para poder comprar coisas, menor vai ser o seu valor. O que eu estou querendo dizer aqui é que quando a globalização, lá na década de 90, ganha uma difusão gigantesca através dos recursos tecnológicos que estavam ali bombando, né, ganhando repercussão cada vez maior na vida das pessoas, o olhar para o desenvolvimento dessa globalização foi todo no olhar do consumo. O valor das coisas, o valor dos bens materiais. Então, quanto mais ter, ou quanto mais você tivesse, maior era o seu valor. E quanto menos você tivesse, menor seria o seu valor.
E quando eu digo ter, não digo apenas em adquirir coisas. Eu digo também em adquirir informações. Então, o acesso à informação passou a ser de grande importância para todos aqueles que estavam vivendo a experiência da globalização. Então, a informação começou a ter cada vez mais valor. E se vocês pararem um pouco para observar, alguns anos atrás na vida de vocês, por mais que muitos de vocês ainda fossem muito jovens, dando um passinho para trás, vocês vão ver que quanto cresceu o número de pessoas que passaram a ganhar vida fazendo vídeos ou divulgando informações pela internet. Por que isso? Porque a informação, e essa informação que circula pelo mundo em todo, passou a ganhar muito valor. Não apenas o valor, aquele valor que está associado a virtudes, mas sim o valor financeiro, o valor de mercado econômico. Então, a cada minuto que nós passamos vivendo intensamente a globalização, maior é a nossa dependência desse mundo globalizado. Mas, calma, não estou aqui falando de um mundo totalmente ruim. É claro que nós vamos ter também elementos positivos em relação a essa globalização, mas precisamos de estar atentos. O que de positivo que ela tem? E então, vamos continuar aqui nossa leitura, que a gente já vai falar sobre isso. Então, o avanço tecnológico e a resposta neoliberal às crises econômicas dos anos 70 foram responsáveis pela reorganização da produção em uma lógica pós-fordista. Ford, aquele mesmo, exatamente, aquele mesmo que criou a indústria automobilística Ford. Ele criou um método de trabalho, onde nesse método de trabalho todos participariam dos resultados da produção. Então, quanto mais você trabalhava, mais você receberia em quantidade proporcional ao que você produziria. Então, é um método de pensar, de estímulo a consumo. Então, eu sou um trabalhador e eu tenho que consumir aquele produto que eu produzo. Então, existia um estímulo por Ford de que quem produzia o carro deveria ter um carro também. Um carro daquela indústria. E isso ganhou uma repercussão no mundo econômico. Ao mesmo tempo que a dissolução da União Soviética, isso aconteceu lá em 1989, acabava com o principal modelo alternativo ao capitalismo. Qual era esse modelo? O socialismo, né? Porque a União Soviética foi o elemento primordial em todos os países que focou num novo modelo econômico, um novo sistema econômico chamado socialismo. Quando ela ruiu, é natural também ruir o novo sistema econômico proposto em oposição ao sistema que já estava pré-posto, que era o capitalismo. Então, tudo isso fortaleceu a visão da globalização como legitimadora do pensamento único. Sim, porque a partir do momento que a gente tem uma globalização, todo mundo falando a mesma língua, o pensamento passa a ser único. Ganha-se unicidade. O problema aqui que a gente ainda vai estar discutindo é que essa unicidade ela está associada aqui ao consumo. Então, cabe a cada um de nós, individualmente, nossa vida doméstica, refletirmos. O quanto de consumo que eu preciso para viver bem? Será que para viver bem eu preciso consumir muito? Ou preciso consumir apenas aquilo que é necessário? Consumir apenas aquilo que, de fato, traz para a minha vida benefícios de sobrevivência, de subsistência e de qualidade de vida. Acontece que, como essa globalização, no final do século passado, ganhou repercussões, onde o consumo era um grande elemento fundamental, a estimulação ao consumo ganhou também valor. Então, quanto mais eu estimulo alguém a consumir, mais forte fica essa globalização, mais esse pensamento único, consuma, 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 não importa o que você tem que consumir, às vezes você consome coisas que nem precisa, que vai se estragar 2 dias depois, mas o simples fato de receber aquela informação massificada
faz com que você chegue lá e pegue aquilo que às vezes nem tem e consuma. Gasta aquilo que poderia ser utilizado de uma outra forma, de uma forma mais qualitativa. Então, o pensamento quantitativo passou a ganhar mais valor do que o pensamento qualitativo. Agora, imagina isso. Você sozinho, você sozinha, pensando qualitativamente, ou seja, pensando na qualidade, é uma coisa. Agora, todo o mundo pensando qualitativamente é uma coisa muito melhor, não é? Concorda? Agora, não foi isso que a globalização fez. Ou seja, aqueles senhores e senhoras responsáveis por comandar o avanço da globalização através das suas determinações de governo, através dos seus poderes estatais, eles estimularam o consumo pensando no quantitativo. Então, vocês, muitos de nós, passamos a viver pensando em que poderia adquirir. A quantidade passou a ser muito mais importante do que a qualidade. Isso nos últimos 30 anos. Então, nos últimos 30 anos, o mundo inteiro pensando em quantidade, o que vocês acham que poderia acontecer? Quantidade. Quanto mais eu exploro a natureza, quanto mais recursos eu tiro na natureza, melhor eu fico. Essa é a ideia. Era comum isso. E se algo é comum, se todo mundo está fazendo, o que a gente pode esperar? Essa mesma natureza, que foi explorada ao máximo, ela vai se revoltar. Então, qualquer coincidência, o momento que estamos vivendo agora, não é nada que a gente não pudesse já ter previsto. Ficou claro isso para vocês? Então, vamos dar continuidade. Então, a internet usada como veículo de transmissão de notícias e ideias, e também para transações econômicas internacionais, hoje eu posso fazer compras nos Estados Unidos pela internet. Levou a um novo patamar e o entrelaçamento econômico, político e cultural das nações. A diversidade de informações disponíveis passou a influenciar os mais variados grupos sociais e criou novas formas de diálogo entre o global e o local. Ou seja, as fronteiras da nossa vida doméstica começaram a ser derrubadas. E pensem, vida doméstica é importante? É muito importante a vida doméstica. Estão acompanhando isso? Qualquer dúvida, deixe o comentário de vocês aqui. Comentem, coloquem as suas dúvidas, que aí no momento que estiver recebendo esses comentários, essas dúvidas, eu respondo para vocês. A ideia é fazer com que vocês possam aprender cada vez mais aquilo que vocês buscam aprender. Então, esse é o momento. Está interessado em aprender? Eu estou aqui para ajudar, para contribuir. Então, coloque aí o seu comentário e eu vou conseguir contribuir com o seu aprendizado. Beleza? Então, vamos para a próxima página. O mito da globalização, página 288 do livro Sociologia em Movimento. O mito da globalização. Para o cientista político argentino José Maria Gomes, a globalização funciona como um mito, uma ferramenta a serviço das novas estratégias de acumulação do capitalismo internacional. Então, existem muitos estudiosos que defendem essa ideia de que a globalização ela está a serviço do enriquecimento de poucos e do empobrecimento de muitos. Então, é como se ela estivesse compartilhando a riqueza para quem já é rico e compartilhando a miséria para quem já é pobre. Então, esse é um cuidado. A gente precisa estar atento a essas discussões, porque essas discussões fazem toda a diferença na compreensão do nosso momento atual e no nosso momento futuro. Como foi produzido esse mito? O termo globalização passou a ser difundido no início dos anos 80. Depois de ser cunhado nas escolas americanas de administração de empresas, contemporâneo da consolidação hegemônica do neoliberalismo, passou a fazer parte do discurso neoliberal, depois de ser mencionado em livros de especialistas em estratégia e marketing internacional e divulgado na imprensa. Então, vejam, o marketing ele ganhou
uma dimensão junto com essa difusão da globalização. Por quê? O que o marketing faz? Ele divulga, ele faz a publicidade, ele comunica. Então, a partir do momento que eu comecei a investir em propaganda, em publicidade, muitos de nós, dentro das nossas casas, começamos a ser atingidos. Então, as nossas barreiras domésticas, nossas barreiras mentais para aquilo que nós vivemos, ela começou a ganhar repercussões. E essas repercussões se difundiram por nosso meio, se difundiram pelo nosso mental. Se eu derrubo uma barreira mental, aquilo que está me protegendo, o que vocês esperam? É natural, se a minha mente começar a dar espaço para ideias que não trazem benefícios para mim, em pouco tempo eu vou começar a sentir os efeitos da queda dessas barreiras. Então, existem muitos especialistas que defendem a ideia de que esse mito globalização, ou seja, que a globalização é um mito para criar ilusões. E essas ilusões fazem com que cada um de nós passamos a viver um mundo que não é real. Um mundo e que é um mundo imaginário, mas que não foi imaginado por nós, e sim criado por outros, como se fosse uma grande tela de cinema onde a gente só assiste, mas não participa das decisões. Então vamos dar continuidade. Como foi produzido esse mito? O termo globalização passou a ser difundido no início dos anos 80, depois de ser cunhado nas escolas americanas de administração de empresas, como eu li anteriormente. Contemporâneo da consolidação hegemônica do neoliberalismo, passou a fazer parte do discurso neoliberal, depois de ser mencionado em livros de especialistas em estratégia e marketing internacional e divulgado na imprensa. Então, repetir de novo para que vocês possam frisar isso. E se quiser, anota esse trecho aí no caderno de vocês. Coloque aí como foi produzido esse mito. É uma informação importante. Como o mito globalização surgiu, como que ele foi construído, qual foi o objetivo. Anotem aí, pega o caderninho de vocês, coloque a data de hoje. Pensou que eu tinha esquecido, né? Não esqueci não. Coloque a data de hoje, coloque a disciplina, sociologia. Coloque também o nome do professor, marque o seu horário na sala de aula. E assim você vai saber quando que você sentou para estudar e que disciplina é essa. E aí anote, coloque entre aspas, porque está no livro. Importante, o destaque de um texto do livro precisa ser colocado entre aspas, em respeito aos autores. Então, coloque lá como foi produzido esse mito, a resposta para essa pergunta. Mas vamos prosseguir. A base do mito está na visão das grandes corporações internacionais e de grupos e classes comprometidos com a geração de lucros no universo capitalista. É essa a ideia do consumo. A ideia do consumo, cada vez mais, é dar lucro para alguém. E o lucro fica na mão de quem? Essa é a pergunta que vocês podem responder através de uma reflexão simples. Pare um pouco para pensar. Na mão de quem que fica o lucro de todo esse consumo que o mundo inteiro passou a realizar? Pense. Depois vocês me respondem. Comenta aí. Coloque no comentário. Na mão de quem ficam esses lucros? Então, prosseguindo. No universo capitalista, para a realização é um fenômeno benéfico e irreversível, pois combina as ideias de ampliação das possibilidades de lucro. Claro, se eu estou ganhando muito, eu vou querer ganhar mais. Natural isso, né? Possam ditar leis, por exemplo. À medida que o Estado, e esse seria o Estado neoliberal, ele começa a sair da economia, começa a tirar suas mãos do dinheiro e começa a permitir que os donos do dinheiro, que são as grandes corporações, as empresas multinacionais, aquelas empresas gigantescas que existem no mundo, passam a falar, eu quero esta lei para que eu possa ter este benefício, eu quero esta isenção de imposto para que eu possa conseguir fazer esse tipo de serviço, eu quero que a mão de obra qualificada seja produzida pensando naquilo que eu vou vender, e aí eu começo a editar uma lei atrás da outra. Eu quero que flexibilize as leis do trabalho para que eu possa pagar menos e ter mais lucro, ou eu pode usufruir dos benefícios de agora não ter apenas o meu ambiente doméstico, a minha localidade, a minha comunidade, a minha vizinhança, o meu bairro. Agora eu posso ganhar espaço
fora do meu bairro, eu posso visitar lugares no mundo sem sair do meu lugar. Eu posso aprender coisas que estão sendo difundidas em outras partes do planeta. Eu posso aprender coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse aprender caso eu não saísse de casa. E agora eu posso. Vejam vocês, estamos nós aqui reunidos. Eu bebendo a minha água. Água é vida, hein, gente? Água é importante. Eu bebendo a minha água filtrada, como sempre, né? Importante, dar atenção à água filtrada, bebida se necessário. E vocês aí também bebendo água de vocês, podendo fazendo um lanchinho enquanto assiste a aula, ou simplesmente dando toda a atenção. Muito obrigado pela sua atenção. Isso é importante. Agora, quem disse que isso seria possível se nós não tivéssemos esses recursos tecnológicos? Isso está sendo possível. Então, isso eu tenho que agradecer a globalização. Vem comigo. Então, por uma outra globalização. Este tópico está na página 289 do livro Sociologia em Movimento. Independentemente da difusão do mito, entre os muitos efeitos concretos da globalização, pode citar o aumento geral do comércio e a maior fluidez das transações financeiras. Sim, a questão do dinheiro ela é fundamental na globalização, como eu disse anteriormente. Uma importante consequência da posição liberal, que entendia esses efeitos como necessariamente positivos, foi a defesa menor a oferta. Ou seja, mais caro fica o produto. Quanto mais pessoas estão querendo comprar um determinado produto, mais caro fica ele. Quanto menos pessoas estão querendo comprar um determinado produto, menores os preços. O que supostamente aumentaria o consumo da população. Consumo, aí, tá vendo? E, em consequência, a qualidade de vida. Ou ainda, quanto maior fosse a voracidade do empreendedor, ou seja, a vontade de lucrar, vender, maiores seriam a criatividade, a inovação e o ganho do consumidor. Seguindo esse princípio, a cidadania estaria cada vez mais associada ao consumo e cada vez menos relacionada aos direitos sociais conquistados ao longo da história. Vejam, tudo isso que foi dito aqui, não produzem nada, vão lucrar. Aí está um risco, né? Então, vem comigo. Fundamentada na concepção evolucionista da história, segundo a qual o futuro será necessariamente melhor que o passado. Será que o futuro é sempre melhor que o passado? Vamos olhar um pouco para o que está acontecendo conosco agora? A gente está com a chance nas mãos de fazer o futuro ser melhor do que o passado. Mas nesse momento, exatamente nesse momento, será que a gente está vivendo coisas muito melhores do que viveram nossos antepassados? Tira a tecnologia e pensa no resto, organizações e movimentos sociais, como ambientalistas, sindicalistas, feministas e defensores dos direitos humanos. E têm em comum a meta de viabilizar outro tipo de globalização, que garanta os direitos de todos, preserve a natureza e utilize os recursos de forma racional e justa, equilibrada. Muito bem. Ou seja, esses movimentos não se opõem ao fenômeno globalizador, mas à globalização no molde capitalista liberal, que privilegia as grandes corporações e as potências econômicas. Como eu disse antes, né? Podemos fazer diferente. Podemos. Só que para fazermos diferente, precisamos pensar sobre o que estamos vivendo agora. E é isso que eu estou chamando a vocês. Venha comigo. Pense sobre isso. O livro está aqui para nos apoiar. Os autores, os especialistas estão aqui para nos orientar. Então, vamos abrir nossas mentes para pensar o que eu agora, nesse momento de isolamento social, posso pensar, refletir sobre como vai ser esse futuro. Pense num futuro melhor e ele começa a construir dentro da tua cabeça. E a partir do momento que ele está construído, estiver construído na tua cabeça, dentro da minha, dentro de todos os outros que estão vivendo esse momento, ele vai se fazer acontecer.